Então, turma, vamos lá para o método da abscissão com um exemplo. Aí, no vídeo anterior, eu expliquei o que consiste o método da abscissão, mas a gente entende melhor quando nós fazemos exercícios, tá? Vamos lá. Calcular a raiz positiva de f de x igual a x² mais ln de x no intervalo de 0,5 até 1, com o epsilon, que é o grau de a tolerância de 0,05. Ou seja, o que é isso? Quando que eu paro? Se eu encontro, ou seja, f de x em módulo é menor do que 0,05. Ou seja, quando eu encontrei lá o x, eu fiz as contas dele, né? Eu calculei a imagem dele, deu menor que 0,5, eu paro. Ou se a diferença daquele intervalo for menor que o 0,05, eu paro. Um dos dois. O que acontecer primeiro, a gente para, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso saber se dentro desse intervalo de 0,5 e 1, se tem raiz ali, tá? Então, para isso, eu vou calcular a imagem de 0,5 e de 1 nessa função, para ver se os sinais dessas imagens, eles são opostos. Se forem opostos, então existe pelo menos uma raiz ali, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver se realmente existe uma raiz desse intervalo que ele está falando para mim. Então, eu vou calcular a imagem de 5, de 0,5, dá esse valor, menos 0,44314. É negativo. Não me importa o valor, só quero saber se é positivo ou negativo, tá? A f de 1 dá 1 positivo. Então, a f de A é positivo, f de B é negativo, ou seja, os sinais são opostos, então f de A vezes f de B é menor do que zero. Então pelo teorema de Bolzano, existe pelo menos um C, tal que f de C igual a zero. Então, existe pelo menos uma raiz nesse intervalo para essa função, tá? Agora, para eu saber se ela é única, o que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar derivar essa minha função, tá? Então, eu derivo essa minha função. A derivada de x², dou um tapa no 2, ele cai multiplicando x, 2x. E a derivada de ln de x é 1 sobre x, tá? Aí, eu calculo a imagem do intervalo da minha derivada, tá? Então, f' de meio dá 1,2, positivo. E f' de 1 dá 3, também positivo. Preservou o sinal. Os dois estão positivos. Então, se os dois estão positivos, então existe uma única raiz dessa função dentro desse intervalo. Se um tivesse dado positivo e outro negativo, aí eu não tenho só uma raiz nesse intervalo, tudo bem? Então, quando fala que é preservar o sinal, as duas, a imagem do intervalo, dos extremos desse intervalo, na minha função derivada, tem que ser, o sinal tem que ser o mesmo. Ou os dois são positivos, ou os dois são negativos, certo? Aqui, no caso, eu preservei o sinal. Então, existia uma única raiz nesse intervalo de 0,5 até 1. Então, como f' de 0,5 é maior que 0 e f' de 1 é maior que 0, então C é único. Existe uma única raiz. Vamos lá. Então, essa é a minha função e a tolerância é de 0,05. Então, a gente vai começar calculando o ponto médio x0 do intervalo 0,5 e 1 e f de x0. Então, calculando o x0. Então, vai dar 0,5 mais 1, dá 0,75. Agora, vamos ver a imagem de 0,75 na minha função. A minha imagem dá 0,2748, tá? É esse valor aqui. É maior do que epsilon. Então, eu não posso parar. Agora, vamos ver se
se a diferença do intervalo também é maior do que epsilon. Então, eu tenho 1 menos 0,5, que é o meu intervalo, dá 0,5. Também é maior do que epsilon, então não tem jeito, vou ter que continuar, tá? Então, agora, agora o meu intervalo muda. Qual é o intervalo que eu vou pegar? Agora, eu vou olhar o seguinte. O f de... A imagem de 0,5 é negativa. E a imagem de 1 é positiva. O novo valor que a gente encontrou, o novo ponto x0, a sua imagem é positiva. Então, eu vou descartar o meu intervalo, o extremo 1. Por quê? Agora, quem passa a ser o meu extremo é 0,75. Tudo bem? Então, eu tenho que pegar um positivo e negativo. Esse daqui não me serve. Então, a minha imagem, a minha raiz não está mais entre 0,5 e 1. Essa minha imagem vai estar entre 0,5 e 0,71. 75. Tudo bem? Vamos lá. Então, agora eu vou calcular o x1. Calculando o ponto médio x1 do intervalo, meu novo intervalo. 0,5 até 0,75. Então, a gente está... O que a gente está fazendo? Nós vamos diminuir o intervalo até chegar muito próximo da nossa raiz, tá? Então, a gente vai calcular o ponto médio x1. Depois que a gente acha o x1, a gente acha a imagem desse x1. E vamos ver se ele está dentro da tolerância ou se ele já dá zero. Se ele der zero, já acaba aí o nosso trabalho, tá? Então, vamos lá. Calculando o ponto médio do meu intervalo, eu tenho o 0,625. Vamos calcular a imagem dele? A imagem dele me dá menos 0,7938. Ô, professora, menos 0,0739 é menor do que 0,05. Gente, é em módulo. É o valor absoluto que eu vou olhar. Não importa se é positivo ou negativo, é o valor absoluto. 0,07 é menor do que 0,05? Não. Então, eu não posso parar minha conta. Eu tenho que continuar, tá? Se eu fizer a diferença do intervalo 0,5 menos 0,75 dá 0,25, é menor do que a tolerância, que é 0,05? Não. Então, eu tenho que continuar. Vou ter que achar o x2, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem? A imagem do meu novo extremo é negativa. O que eu tinha antes? A imagem 0,5 é negativa. E a imagem 0,75 é positiva. Quem é que eu vou descartar agora? Eu vou descartar essa imagem. Ele perdeu o lugar dele. Então, 0,5 perdeu o lugar para o 0,625. Tudo bem? Eu mudei meu intervalo agora, tá? Por conta do teorema de Bolzano. Então, agora o que eu vou fazer? Calculando o ponto médio, x2 intervalo 0,625 até 0,75. E depois a gente calcula a imagem do x2. Coloquei aqui para vocês, tá? Então, de novo, vamos calcular o x2, que é o ponto médio. Depois a gente calcula a imagem dele. Então, calculando o ponto médio desse intervalo, a gente tem esse valor aqui, 0,6.875. Calculando a imagem na função, o que eu vou fazer? 0,685 ao quadrado mais ln de 0,685. Gente, tudo na calculadora científica aí de vocês, tá? Não fica fazendo esse trem na mão, não. Que dá, né? Achar o ln 0,685. 6.875 é difícil mesmo, é tudo na calculadora. Me deu esse número aqui, ó, 0,09796. É menor do que epsilon, que é a tolerância? Não. Então, vamos ter que continuar. E se eu fizer o intervalo? Ixi, o intervalo não apareceu. Se eu fizer o intervalo, esse número menos esse módulo,
não vai ser menor que 0,5. Então, eu tenho que continuar, tá? Aí, eu tenho que o f de 0,625 é menor do que zero. E o f de 0,75 é maior do que zero. E aí, então, eu descarto ele, porque o meu novo extremo é esse, porque a imagem dele deu maior que zero, pelo teorema de Bolzano. Tá certo? Então, eu vou calcular o meu x3, o ponto médio, que vai estar entre 0,625 e 0,6875, tá certo? Aí eu calculo f de 3, de x3. Calculando o ponto médio desse, meu intervalo, tá vendo? Eu tô diminuindo, afunilando o meu intervalo, tá? Calculando o x3, me dá esse valor. Vamos calcular a imagem dele na minha função. Olha, gente. 0,0000945. Gente, tá vendo que tá se aproximando de zero? Ou seja, quando eu coloco o x no valor da minha função, tá me dando um valor muito próximo de zero, tá? E a minha tolerância tá falando que é 0,05. Pô, bingo. Chegamos, então, num valor de tolerância menor que o valor de tolerância. Então, 0,000945. Se a gente continuasse, a gente ia chegar numa raiz muito próximo de zero, tá? Mas como o exercício só me pediu essa tolerância de 0,07, nós paramos por aqui, tá? Então, a raiz aproximada é 0,65625, ok? Vamos ver, dar uma olhadinha no GeoGebra. Ih, já fechou GeoGebra, não. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra. X² mais ln de x, né? Então, deixa eu escrever aqui. X² mais ln de x. Ixi, eu fiz errado. Peraí, gente. Mais ln de x. Pronto. Essa aqui é minha função, né? Então, ó, vamos aproximar. Nossa conta deu zero. Não lembro. Muito de cabeça. A nossa conta deu 0,65625. Vamos olhar aqui no nosso GeoGebra, ó. 0,625, né? Foi que deu? Ó. Tá vendo? Se a gente continuasse diminuindo, né? Ó, o 0,65 vai indo e tá mais ou menos aqui, né? Então, se a gente fizesse mais uma iteração, olha, tá entre 0,64 e 0,66, ok? Então, se a gente for aproximando, gente, tá vendo? Por isso que a gente fala que é aproximado. Por mais que a gente tente, vai aproximando, ainda a gente não chega no valor exato, olha. Tudo bem? A gente já tá com 3 casas decimais aqui e ainda não passou certinho. Diferente quando a gente tem uma função assim, ó. 2x mais 1. Deixa eu fechar essa daqui. Aumentar minha tela. Nossa. Meio tanto que agora para voltar tá demorando. Tá. Vamos, gente. E ó, olha. O gráfico dessa minha função 2x mais 1. Olha, tá, crava certinho no menos 0,5. Se a gente faz 2 vezes menos 0,5, dá menos 1, com mais 1 dá 0, ó, cravada aqui, ó, em ciminha, tá? Ó, por mais que eu vou aproximando, cravado no menos 0,5, ok?
Agora que você aparece, a gente vai fazer mais um exemplo de método da obsessão, ok? No próximo vídeo.